Aqui, pronto. Agora vai. Amores! E aí, tudo bom? Gente, deixa eu compartilhar uma coisa com vocês, que eu acho que ano passado, se não me engano, eu esqueci de falar isso para vocês quando a gente estava analisando o apanhador no campo de centeio. Eu comentei com vocês, quando eu estava analisando o livro, que teve um cara, um sueco, que em 2010, mesmo diante da 2009, na verdade, que ele, né, que a mídia, a imprensa falou que estava rolando isso, o Salinger estava até vivo ainda, certo? Que um cara, um sueco, resolveu fazer uma continuação de um apanhador no campo de centeio. Certo? Comentei, Ana Clara? Ah, tá. Pois é. Chama-se, né, 60 anos depois. A ideia era pegar o Holden velho. E eu acho que na época eu falei que eu tinha esse livro, né? Só que né, tava sumido, porque eu comprei o livro, que eu achei ele numa promoção, e sinceramente, nem que não fosse uma promoção eu teria comprado, né? Porque todo mundo sabe da minha obsessão pelo apanhador no campo de centeio. É, é, Mas, assim, como ele estava barato, e só que assim, eu comprei porque eu tinha que ter, mas eu nunca tive coragem de ler. Por quê? Porque, para mim, era um desrespeito ao Salinger, que nunca deixou filme, série, nada ser feito, né? Ele acreditava que a pureza do Holden e da Phoebe, né, da irmãzinha do Holden, ela permanecia no livro, que qualquer tentativa de botarem outra pessoa fazendo eles ia estragar tudo, tal, não sei o quê. Então, eu sempre compreendi essa aversão do Salinger às adaptações para o Apanhador de Campo Centeio. Mas, ao mesmo tempo, se tinha um livro que estava falando que era a continuação dele, eu tinha que ter. E aí, gente, eu comprei, tá, né, faz já algum tempo, 60 anos. E aí agora eu resolvi pegar o livro para dar uma olhada, pelo menos assim, na orelha dele, ou atrás, tal. E eu tô super curioso, eu vou confessar. Eu vou confessar, assim, eu li uma entrevista desse cara, da época do lançamento do livro, foi em 2010 o lançamento, é, e uma entrevista na Folha de São Paulo, e aí que ele fala que ele não é exatamente uma continuação, que ele é uma reimaginação, aproveitando não só o personagem Holden Caulfield, né, mas também no livro rola um encontro entre o Holden e o Salinger. Então ele fez uma reimaginação. O livro nunca pôde ser lançado nos Estados Unidos, porque realmente o Salinger entrou com um processo de direitos autorais, certo? Mas o livro foi lançado em vários países, inclusive no Brasil, sendo inclusive tendo vendido muito na Inglaterra, por exemplo, tá certo? E aí eu vou ler, e me chamou a atenção essa coisa de do outro lado do campo de centeio. Porque lembra, gente, que o campo de centeio, na metáfora do título, né? O campo de centeio, na metáfora do título, é a infância, né? O Holden quer ser o apanhador no campo de centeio para proteger a pureza, a inocência das crianças, no caso, né, para que eles não caiam no abismo infinito que é crescer, que é amadurecer. Né? Então, ele quer ser o apanhador no campo de centeio. Então, quando coloca 60 anos depois do outro lado do campo de centeio, está dizendo, tipo assim, né? Holden agora não está mais no campo de centeio, ele está do outro lado. Ou seja, não é mais a infância, agora é a velhice. Certo? Então, eu confesso que eu estou muito, muito, muito curioso. Eu estou terminando mais um livro do Rafael Montes, que é o Vilarejo, que é curtinho, deve terminar esse final de semana mesmo. E aí eu vou para ele. Aí depois eu comento com vocês o que eu achei. Certo? Então, é isto. E no meio disso ainda tem mil coisas para fazer e ainda tem que terminar de ver The Crown, né? Porque The Crown é assim, sensacional demais. Você vai me falindo, todo livro que você indica eu estou comprando, graças a Deus que leitura é investimento e conhecimento. Exatamente, Giovana. Pensa no tanto de coisa que a gente gasta que é inútil. Livro é o gasto mais útil que pode existir.
Ana Clara, você começou e está amando? E assim, é muito bacana pelo seguinte também, Ana Clara, e assim, todo mundo, né? A aula de história que é The Crown, né? Você entende o século XX inteiro com The Crown. Você entende o século XX, principalmente a segunda metade do século XX, a partir da Segunda Guerra Mundial, você entende tudo, né? As conjecturas, o que aconteceu, a ascensão, né? Desde de Hitler, né? Até a ascensão do socialismo na União Soviética, a ascensão dos Estados Unidos, né? Você entende o século XX inteiro. É uma aula de história das melhores possíveis imaginárias. E a Ana Clara está fazendo exatamente o que eu fiz. Eu acho que todo mundo que assiste The Crown tem que fazer isso. Você assiste um episódio, você fala, sério que isso aconteceu? Aí você vai pesquisar. E aí você vê lá, né, o episódio sempre é verdadeiro, sempre aconteceu, mas aí você tem até sites especializados mostrar a diferença de como que foi que aconteceu na verdade e como que é mostrado na série. Certo? Até para ter esses termos comparativos de pesquisa, você tem a possibilidade. Ontem, por exemplo, eu estava vendo o 5º episódio da 4ª temporada. Né? A 4ª temporada lançou agora no domingo, e aí eu quero ver se eu termino até semana que vem também. Que tem um episódio que eu jamais sabia, que teve um cara, na época, a história já está na década de 1980, no começo da década de 1980, quando estava uma onda de desemprego imenso na Inglaterra, e um cara conseguiu driblar na maior facilidade a segurança do palácio do Buckingham Palace, né, que é o palácio, a casa da rainha, e entrou no quarto dela. Entrou no quarto dela e ficou conversando com ela, sem segurança, sem nada. A rainha chamou o guarda, né? Estava muito cedo ainda, o povo limpando o palácio, ninguém ouviu. O cara ficou lá conversando com ela um tempão, até a segurança chegar e prendê-lo. Certo? Aí eu fui atrás para saber se se isso tinha acontecido mesmo, e tinha acontecido. Aconteceu em 1932, isso, um cara desempregado, eu não conseguiu entrar não uma, mas 2 vezes no Palácio Buckingham. Da primeira, a rainha não estava, da segunda, ela estava no quarto dela, e ele surpreendeu-a no quarto dela. Sabe? Ai, enfim, é bom demais. É bom demais. Então, periquitinhos, vamos lá. Como você deve se lembrar, a gente saiu na semana passada da lista de gêneros, né? E hoje a gente vai começar a lista de poemas. E aí, a ideia aqui, né, meninos, é tentar ajudar vocês a criar estratégias da mesma forma que nós estamos fazendo, né, com os outros gêneros, fazer isso com os poemas para te ajudar a enfrentar esse gênero que às vezes é mais difícil para a maioria, tá certo? Raul, tem jeito, tem jeito de criar estratégia para facilitar esse processo? Tem, gente. Tem, tá? Claro que vai exigir de você um pouquinho mais do que os outros gêneros, exatamente pela natureza do poema, né? O poema, ele é, por si só, um gênero muito mais subjetivo, um gênero muito mais metafórico. Então, por conta disso, né, trata-se de um gênero que tem uma maior, que traz uma maior dificuldade, pode trazer uma maior dificuldade de leitura. Mas aí é a hora de você começar a pensar nos caminhos, nas estratégias que você vai seguir para tentar facilitar esse processo. Tá bom? Então, vamos lá. Depois posta. Não, eu vou colocar, mas assim, hoje, como tem uma parte primeiro que tem uma parte de algumas estratégias, algumas dicas, e aí depois a gente vai fazer um exercício de exemplo, certo? Aí eu não vou postar ainda. Na semana que vem, nós vamos fazer naquele esquema, uns 3 ou 4 juntos. E aí vai sobrar mais uns 7 ou 8 exercícios, e aí sim, na semana que vem, depois que a gente tiver feito uns 3 ou 4 juntos, eu vou colocar na plataforma, e aí vou pedir para vocês fazerem os exercícios, para que daqui a 2 semanas a gente possa corrigir o restante da lista. Tá certo? E aí, daqui a 2 semanas, que vai dar, hoje é dia 19, dia 26, dia 3, da dia 3 de dezembro. Aí a gente ainda vai ter, por, daqui a 2 semanas? Não, porque na semana que vem a gente vai fazer os exercícios juntos. Hoje a gente vai fazer a parte teórica e o primeiro exercício de exemplo. Aí na semana que vem a gente vai fazer daquele esquema, né, de estratégia de resolução do exercício, a partir de um texto básico que é um poema, a gente vai fazer uns 3, 4 juntos em sala, na semana que vem, certo?
E aí eu vou postar para vocês fazerem os outros, para daqui a 2 semanas a gente corrigir juntos. Entendeu? Certo? Aí depois que a gente terminar isso, a gente vai para obras de arte no Enem. Certo? E aí a gente meio que mata praticamente tudo. Tá certo? A gente mata praticamente tudo. Então tá. Eu vou dar uma olhadinha, gente, no materialzinho lá naquele caderno lá da apostila da Plural, lá, no caderninho de né, revisão, revise, um trem assim, porque eu quero, como a gente vai continuar trabalhando com o aprofundamento dessas estratégias de resolução da prova do Enem, né? Então, eu não vou ficar focando naquilo lá, não, né? A gente ganha muito mais fazendo isso no caminho que eu estou direcionando aqui. Mas eu vou dar uma olhada no material para dar uma orientação para vocês, né, de que conteúdos ali seria interessante você revisar, tá certo? E aí na semana que vem eu já falo para vocês isso também. Vou até anotar aqui que eu vou fazer isso para não esquecer. Analisar material de revisão do 3º ano. Material de revisão do 3º ano, para falar no Sul, dia 26/11. No Centro. 27. Não é 27, não. 25. Tá. Beleza? Então vamos lá. Share screen. Peraí que eu vou ter que fechar umas coisas aqui, gente, que tem muito documento aberto. Só um segundo. Vamos ver se agora vai. Aí está a nossa listinha, Enem Poemas. Queridos e queridas, vamos lá então. Gente, primeira coisa que você precisa entender é o seguinte. Lembra que eu falei para vocês, na lista de gêneros, que muitas vezes as perguntas elas vão estar direcionadas para a construção formal do texto? Então, tipo assim, lembra, tinha uma questão lá que falava sobre o teatro ontológico histérico do Richard não sei das quantas, certo? E aí, né, falava-se sobre aquele gênero teatral, aquela categoria de teatro, mostrando o quanto, né, o palco mudava de forma no meio da performance, né? Havia uma cacofonia de sons que se sobrepunham, né, para o espectador, numa confusão, um caos que era gerado. Então, quer dizer, quando isso é descrito dessa forma, o que eu estou dizendo sobre aquele teatro? Que aquele teatro rompe com o tradicionalismo. Lembra ano passado, gente, que eu falei para vocês que vanguardas era o conteúdo mais importante da prova de linguagens? Por quê? Porque todas as formas de expressão, todas as construções de discurso, todas as construções textuais que rompem com o tradicional, seja no teatro, seja nas artes plásticas, seja na poesia, seja em qualquer coisa, certo? Geralmente vão ser cobradas exatamente por essa inovação e por essa ruptura na prova do Enem. E é exatamente inovação e ruptura que eu falei para vocês no ano passado, que eram as duas características básicas de qualquer obra de vanguarda. Foi ou não foi? Certo? Então, além das questões específicas de vanguarda, que cai realmente cubismo, surrealismo e tudo mais, você ainda tem essa ideia de vanguarda como, né, um conjunto de movimentos que são inovadores e que vão romper com a estética tradicional, ou com a linguagem tradicional, ou com o discurso tradicional, ou com a narrativa tradicional, certo? E que são, na verdade, né, por ampliação, né, por extensão, questões sobre, né, vanguardas. Então, você tem que ficar esperto em relação a isso.
No que se refere, né, aos poemas, uma coisa que é importante ressaltar é a seguinte: geralmente, o Enem vai trabalhar com poemas mais modernos, ou seja, com poemas que vão trabalhar uma estrutura mais inovadora, mais fora do clássico, mais fora do tradicional. Então, gente, se você se depara com um poema no Enem, num texto base do Enem, e esse poema te parece de difícil compreensão porque ele foge do tradicional, você já pode ficar esperto, porque provavelmente essa fuga do tradicional vai ser um dos aspectos que vão ser importantes para você conseguir compreender a questão. Tá? Como eu disse, várias questões sobre vanguardas, né? Então, sempre esteja atento a essa coisa do registro que foge do tradicional por ser muito pessoal, do registro que foge do tradicional porque inova na linguagem, do discurso ou da forma que quebra a estrutura clássica. Esse tipo de questionamento pipoca no Enem. E quando você tem poemas, isso fica muito claro. Raul, você está dizendo que não cai tipo um poema parnasiano no Enem? Pode cair, sim, certo? Mas provavelmente aí vai estar falando muito mais de um aspecto de compreensão textual do que de construção do discurso e da forma do poema. Geralmente, quando você vai falar de construção e discurso e da forma do poema, geralmente o Enem vai trabalhar com essas formas e com esses discursos que quebram com o tradicional, porque querem que você perceba, querem avaliar se você consegue enxergar isso naquele texto. Tá bom? Então, primeira dica é, se o poema for estranho, fique atento ao que ele representa em termos de ruptura e de inovação. Isso pode ser questionado no item, na pergunta. Tá. Segunda coisa, meninos. Tem poemas que você lê e você entende. E tem poemas que você lê que você fica de recuperação. Esses poemas que a gente lê e que a gente fica de recuperação, você tem que entender o seguinte: o que está te deixando de recuperação? Raul, eu não estou conseguindo entender a sequência do raciocínio. Beleza. Talvez não haja um raciocínio objetivo. Talvez esse poema queira fazer, na verdade, uma sequência de imagens que parecem desconexas para, na verdade, criar uma atmosfera sobre algo, né? Uma atmosfera meio onírica, uma atmosfera que parece um sonho, ou uma sequência de imagens que parecem tão assim, meio que fragmentadas, parece que são coisas que estão perdidas, sem ordem, numa reflexão sobre o passado, sobre você esquecer as coisas. Sabe? Então, o que você precisa, gente, quanto mais estranho for um poema, mais você precisa entender que você não está ali para tratar dele de uma forma objetiva, racional. Vai haver poemas que você precisa, na verdade, perceber muito mais do que compreender objetivamente. Por quê? Porque são textos que muitas vezes não são objetivos, que são subjetivos, herméticos, metafóricos, e que querem muito mais passar uma sensação para o leitor do que uma compreensão objetiva. Se você já entra, né, para aquela questão, para aquele texto básico, para aquela leitura, entendendo que isso acontece, isso já facilita, te deixa um pouco menos inseguro em relação ao que vem por aí. Porque você entende que quanto mais diferentão for o poema, mais o que está se esperando de você é que você entenda algum aspecto técnico ali, de ruptura, de inovação, ou uma sensação que não tem a ver com uma ideia objetiva. Tá certo? Então, esperto com isso, tá, gente? Esperto com isso. Essa dicasinha aí é preciosa. Você já ter esses pressupostos aí, ó, te ajudam bem. Raul, numa questão que tenha poema, eu sigo a mesma estratégia de resolução. Claro, você segue a mesma estratégia de resolução. Você vai primeiro ler o enunciado, certo? Depois que você vai para os outros periquitos, né? Para o texto base, depois para as alternativas. Lembrando que você vai buscar na alternativa que complete o raciocínio que você iniciou no enunciado. E não aquela que você, de repente, achou que estava mais bonita e mais certa, né? E aí você joga fora todo o raciocínio que você construiu para colocar nessa, para botar nessa que você achou mais bonita, mas que não consegue justificar racionalmente, né? Então, cuidado com isso. Então, vamos lá. Lista poesia.
Um dos maiores desafios enfrentados pelos participantes do Neném, participantes do Neném, do Enem, e candidatos em concursos e vestibulares, né? Um dos maiores desafios diz respeito à leitura, compreensão e interpretação de textos poéticos. Gente, só um detalhe. Eu fiz um negócio ali embaixo para vocês, que é beabá poético. O que é um beabá? É tipo um ABC, né? Tipo basicão. Quando eu falo de texto poético, eu não estou falando necessariamente só de poema. Eu posso ter, por exemplo, um filme que seja poético. E, no entanto, ele não é um poema. Eu posso ter um texto que esteja escrito em prosa, mas que seja poético. Vou dar um exemplo. Na semana passada, a gente viu aquele texto do Mutum, do Guimarães Rosa, né? Que falava lá do sertão, do tamanduá e do tatu, que vai botar as patinhas assim, como se estivesse pedindo para Nossa Senhora para não matarem ele. Certo? Aquele texto é uma prosa, ele é uma narrativa, né? Ele trabalha com narração e descrição. Só que ele trabalha, né, com uma linguagem super sofisticada e com elementos que envolvem, por exemplo, a humanização dos animais, né, no processo de personificação, ou seja, utilizando figuras de linguagem, e isso torna o texto mais estilizado e, portanto, mais lírico, portanto, mais poético. E, no entanto, é prosa. Então, quando a gente está falando de texto poético, a gente está falando daqueles textos que são mais expressivos por conterem mais recursos estilísticos, mais figuras de linguagem. E que, por isso, serem mais estilizados, às vezes podem trazer um pouco mais de dificuldade. Agora, dentro dos textos poéticos, você tem o poema, que aí já é um gênero específico. Beleza? Então, vai lá. A falta de hábito de leitura do gênero poema, né, associada a elaboração mais sofisticada e subjetiva da construção poética, consolidam a dificuldade na hora de resolver questões que tenham como texto base um poema. Gente, você concorda que quanto menos você tem familiaridade com uma coisa, mais aquilo vai ser difícil para você? Né? Vamos ver aqui, quem, assim, né? Fora numa aula da Iane, ou em alguma coisa que, né, ou no Augusto dos Anjos, que eu passei para vocês, ou enfim, né? Fora isso, quantos aqui têm como hábito ler poesia diariamente ou semanalmente? Muito poucos, deve ter um ou outro, talvez que tenha né, se encantado com a poesia aí no ensino médio e que mantém um certo hábito disso. Mas é uma minoria da minoria da minoria da minoria. Então, essa falta de hábito faz com que a gente não compreenda com mais familiaridade a construção poética. E isso torna a leitura mais difícil. Certo? Até porque o poema por si só, como eu coloquei aí, ele já é uma elaboração mais sofisticada, já é uma elaboração mais subjetiva do discurso, da forma. Certo? Então, isso consolida a dificuldade na hora de resolver questões que tenham como texto base um poema. Muitos canais de YouTube, né? Hoje em dia, estava até vendo uma proposta de redação falando do charlatanismo nas redes sociais. Esses canais de YouTube e afins que você pega pessoas completamente despreparadas que afirmam ter a fórmula mágica para você tirar 1000 na redação, e quando você vai ver os vídeos, quando você vai ver as dicas, são coisas assim absolutamente superficiais, que assim, que só ajuda quem está tirando só 500 e 600, mas que assim, para tirar 1000 está muito longe, sabe? Então, muitos canais de YouTube, sites, afins, prometem dicas mágicas para melhorar o desempenho do estudante nesse contexto. Obviamente, no entanto, a leitura não é um processo imediato. E apenas a sistematização do hábito e a familiarização com o gênero poema podem realmente criar alicerces que facilitem a interpretação de poemas. Raul, eu estou há 2 meses do Enem. Eu não tenho tempo de criar esses alicerces. Não, já deviam ter sido, né, criados há muito tempo, mas beleza. O fato é, não estão criados. Certo? Então, o que a gente faz? Aí eu coloquei. Mas, sim, existem sim estratégias que podem auxiliar na construção desse processo. Então, agora, gente, eu vou pegar as estratégias que eu tenho trabalhado com vocês de resolução da prova do Enem e aplicar, né, nos itens, nas questões em que aparecem poemas.
Gente, o que eu já falei para vocês 1000 vezes e a gente está trabalhando dessa forma? Chegou a questão. Primeira coisa, enunciado. Entender o enunciado, traduzir o enunciado, destacar do enunciado aquilo que está sendo pedido. Segunda coisa, né? Na maioria das vezes, ler o texto base, a não ser que o enunciado já contenha a informação necessária para você responder, que eu falei que acontece algumas poucas vezes. Né? Segunda parte, ler o texto base, com muita atenção e concentração para não ter que ler mais de uma vez, e sublinhando, anotando, conversando consigo mesmo, ouvindo a sua própria voz, para que você compreenda, você parafraseie, você traduza o que aquele texto está dizendo. E aí você olha, o enunciado está pedindo isso e o texto está falando disso. E aí você, dentro dessa construção de raciocínio, vai para as alternativas, vê qual delas cumpre, conclui aquele raciocínio que você construiu. Tá. Quando o texto base for um poema, se eu estou falando para você, você vai ler uma vez só, no poema você vai ler duas. Por quê? Você vai ler duas vezes o poema porque você precisa, primeiro, quebrar a casca. Num texto que é mais metafórico, num texto que a linguagem é mais hermética, que a ideia não está tão objetiva, você primeiro precisa quebrar a casca, para depois você entrar. Certo? Então, primeiro, a primeira leitura de um poema, dependendo do tipo de poema que for, é a leitura do surtinho, né? A leitura do não entendi nada, né? Aí depois, você vai, respira fundo e volta, certo? Aí até coloquei assim, leia o poema, né, pensando em estratégias, leia o poema mais de uma vez. Mas, Raul, você mesmo disse que não temos tempo para fazer leituras demoradas, especialmente no Enem. Sim, é verdade. Mas no caso do poema, gente, é necessário compreender que a linguagem provavelmente é mais conotativa e que há inúmeros recursos estilísticos que tornam a mensagem menos direta e menos objetiva. Obviamente, você não pode passar para as alternativas sem ao menos uma compreensão geral da ideia do poema, porque senão você não vai ter como selecionar o que é o gabarito. Você não entendeu o poema, você não conseguiu criar essa percepção do qual é a reflexão que o poema propõe, ou você não conseguiu entender a ideia básica do poema, como é que você vai para a alternativa? Você tem que ir para a alternativa sabendo o que você tem que buscar. A partir do quê? Do que o enunciado pede, o que você entendeu do texto base. Se você não entendeu nada do texto base, nem da estrutura dele, e nem da ideia dele, nem do que ele sugere, não tem como. Então você precisa dessa segunda leitura até para perceber que o que está dificultando a sua leitura é, de repente, o tanto que a sequência de ideias está estranha. Aí você fala, está estranha, mas por quê? Porque será que isso aqui é tipo para remeter a ideia de um sonho ou de uma memória fragmentada? Eu amo quando começa esses alarmes. Ok. Beleza? Então, duas vezes. Você não pode chegar na alternativa sem despreparar. Você chegar nas alternativas, gente, isso vale para qualquer questão, qualquer texto base, mas no poema isso pode acontecer com mais frequência. Você jamais pode chegar nas alternativas sem ter algum tipo de domínio sobre o que aquele texto diz. Por quê? Porque se você chega, não vou passar para as alternativas para ver se eu acho a alternativa. Você é a presa perfeita para os distratores, se você fizer isso. Você é a presa perfeita para os distratores. Porque eles vão estar lá todos encantadores, parecendo estar certos, e vão parecer para você mais certos ainda, porque você não entendeu o texto base, ou a relação do texto base com o enunciado. Então, qual que vai ser a probabilidade? Você vai marcar, né, aquela que parece mais certa, e geralmente isso é distrator. Então, combina aqui comigo. Lembrando, você não precisa ter uma visão objetiva, racional, tintim por tintim do que o poema diz. Você precisa sentir o poema. A ideia está clara? Beleza. Certo? A estrutura é estranha. Por que essa estrutura é tão estranha? Esse cara, ele fala um negócio, depois ele fala outro, mas assim, isso que ele fala lembra uma metáfora sobre, tipo, sei lá, sobre loucura. Essa outra aqui também fala sobre loucura, sobre, sei lá, sobre padrões, sabe?
Então, quer dizer, você vai buscando nesses fragmentos um caminho que você consiga, pelo menos, delimitar para você não marcar qualquer coisa, tá bom? Então, vamos lá. Há, portanto, que se fazer uma leitura... Obviamente, você não pode passar para as alternativas sem ao menos uma compreensão geral da ideia do poema. E essa apreensão é dificultada pela elaboração poética. Há, portanto, que se fazer uma leitura concentrada ao menos 2 vezes, sempre procurando fazer os questionamentos necessários acerca da assimilação das ideias do texto. Aí, mesmo esquema que você vai fazer em todo o texto base, né? Sublinhar, traduzir, parafrasear, conversar consigo mesmo, certo? Para você descobrir o que você entendeu ali. Beleza? Segundo momento. Identifique os recursos estilísticos, as figuras de linguagem. Por exemplo, nem era um poema, era uma prosa poética. O exemplo que eu dei lá do Guimarães Rosa, falando lá do sertão e do tatu e do tamanduá. Se você compreende, né, que dentro do que foi colocado lá no enunciado, a questão da memória afetiva, a descrição, o registro afetivo, né, sobre o sertão, feita pelo Guimarães Rosa, e isso vai se dar de que forma no texto? Aí você se lembra lá que o tatuzinho, né, vai botar as mãozinhas como se estivesse rogando para Nossa Senhora. Gente, tatu, bota as patinhas assim e roga para Nossa Senhora? Não. Então, o que você tinha que fazer aqui? Desconfiar que isso aqui é uma figura de linguagem. Que figura de linguagem? Prosopopeia, personificação. Olha que interessante. O gabarito era exatamente o quê? Esse recorte afetivo se dá pela humanização dos animais. Prosopopeia, personificação, humanização. Tá entendendo? Então, fique de olho nas figuras de linguagem. Quais são elas? O que elas estão fazendo ali? Certo? Né? A presença muito constante de metáforas pode ser questionada num processo de, ok, esse texto ele é todo uma grande alegoria sobre alguma outra coisa, que não é exatamente o que está aqui. Se você tem muitas sinestesias, você está falando das sensações do indivíduo, né, confusas e misturadas diante do contexto que apresenta, né, que é apresentado pelo eu-lírico. Certo? Se você está falando de prosopopeia, de personificação, você está humanizando aqueles objetos ou animais que surgem naquele poema, naquele texto. Então, isso te ajuda a entender qual é a intenção do texto e provavelmente o que o enunciado quer. Raul, eu não sei se eu lembro muito bem de figuras de linguagem, não. Figuras de linguagem é uma coisa que você tem que revisar, tá, gente? A gente trabalhou muito, a gente ficou trabalhando em figuras de linguagem mais de um mês no primeiro semestre. Eu vou dar uma olhada lá nesse caderno Revise para ver se tem figuras de linguagem lá, certo? Porque aí, se tiver, eu vou passar para vocês até quais os exercícios que é para vocês fazerem, para vocês vão pegar esse material de figuras de linguagem, que é lá no primeiro semestre, e vão dar uma estudada. Tá certo? Inclusive, na verdade, figuras de linguagem está no material físico de vocês, tá? No Super Teoria 1. Tá? Isso aqui, figura de linguagem, é coisa que você tem que ter, assim, figuras e funções da linguagem. Certo? Então, vamos lá. Então, identificar as figuras de linguagem e saber o que elas significam ajuda a entender a construção do discurso e a intenção do texto. É isso que eu acabei de falar. Se, por exemplo, o texto é rico em metáforas, pode-se ter uma questão que apresente alternativas falando sobre o uso da conotação do texto, no texto. Se você compreende que a metáfora ocorre por meio da conotação, isso facilitará na identificação dessa alternativa como provável gabarito. Tranquilo? Aí, essa número 3 funciona para poema e funciona para todos os outros textos base, né, gente? Cuidado com a sua opinião, cuidado com a intromissão discursiva. Cuidado para não marcar uma alternativa que coloca ali um consenso, um senso comum,
uma coisa com a qual você concorda no discurso da atualidade, sem que isso esteja vinculado ao raciocínio que você construiu entre enunciado e texto base. Certo? Quanto mais o texto for elaborado, mais você pode correr o risco de fazer isso. Lembra quando eu falei? Se você sai do texto base sem uma noção do que existe ali, você fica muito mais suscetível a cair nos distratores. Então, um dos distratores mais utilizados na elaboração de itens no Enem é a intromissão discursiva, que já vimos em aulas anteriores. Ele consiste basicamente de uma alternativa que muda a ideia passada no texto, geralmente utilizando um senso comum ou consenso. E aí você olha para aquela afirmação e ela é um consenso, ela é uma afirmação verdadeira, e como você não conseguiu desenvolver esse raciocínio entre enunciado, texto base e para achar a alternativa, o gabarito, você acaba optando por essa alternativa porque ela diz uma coisa que é consensual, mesmo que não responda aquilo que o enunciado pediu. Então, cuidado com isso. São as alternativas que parecem certas, mas que interferem no discurso do texto, distorcendo-o. Certo? Outra forma em que esse distrator ocorre é quando a alternativa reproduz um pensamento com o qual concordamos, mas que não se relaciona de forma coerente com o texto em si. É preciso, portanto, discernir o que se lê daquilo que se pensa. Tá? Você não está ali para fazer o que você pensa sobre algo se sobrepor à sua leitura, à sua construção de leitura. Porque senão você vai cair nessa armadilha. Tá? Então, consensos, afirmações estereotipadas, né, de senso comum, sabe, algumas coisas que você acha que vão ser colocadas numa questão que envolve, né, poesia ou que envolve, né, alguma coisa, sabe? Esses, né, esses pré-julgamentos, esses estereótipos aí, tem que ficar de fora, gente. Porque senão você se enrola. Tá. E o beabá poético, nossa aula acabou, que coisa interessante, né? O beabá poético, isso aqui, gente, ajuda você a não perder tempo com a ignorância de informações básicas. Tipo assim, você, pelo amor de Deus, nunca vai me falar que o narrador do poema. Não, meu bem. Poema não tem narrador, poema tem eu lírico. Certo? Então tem esse beabazinho aqui. Na próxima aula, eu começo 2 minutinhos com esse beabá poético, aí nós vamos fazer o primeiro exercício, que é esse exemplo que está aqui embaixo, e vamos brincar com algumas questões fazendo essa estratégia que eu estou passando para vocês. Tá certo? E aí, vou soltar vocês no mundo para que vocês possam fazer os outros exercícios e aí a gente possa depois resolver juntos com o gabarito na outra semana. Tá bom, meus amores? Abre o microfone para dar tchau para mim. Aula teórica é essa, né? Até mais. Tchau. Tchau. Aula super técnica de hoje. Beijo para vocês, amores. Tchau, tchau. Até semana que vem. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Bye. Bye, bye, Ivana. Você aprendeu um pouco sobre poemas hoje, Ivana? Não prestei atenção nessa aula, porque eu estou fazendo uma planilha. Não tem 3 neurônios para ficar 2 ao mesmo tempo. Você está fazendo o quê? Ao mesmo tempo em que a aula está acontecendo, o que você está fazendo? Uma planilha de notas. Tá. Muito concentrada. Sei. Semana que vem, gente, vamos botar a Ivana para responder as perguntas junto com a gente? Você vai ser Ela responde mais que a gente na Maria Elisa. Na Maria Elisa ela responde mais que vocês? Pois é, então semana que vem vai ser nas questões de interpretação de poemas. Queremos Ivana, né, colocando o gabarito dela no chat. Tá bom, tá bom. Tchau, tchau, gente. Beijo, beijo.